Os herbicidas inibidores de protóxicos são herbicidas fundamentais nos processos de dessecação, porque eles auxiliam o glifosato e os herbicidas hormonais muito utilizados nesse momento das operações de manejo pré-semeadura, porque são herbicidas que entregam um excelente controle de plantas daninhas que têm a capacidade de rebrotação. A mato-competição de plantas daninhas com a soja é um dos principais fatores responsáveis por reduzir a produtividade da cultura. Esse é mais um episódio do Missão Mais Soja, controle absoluto, com apoio da Sumitomo Chemical. As plantas daninhas cada vez mais impactam na produtividade das culturas agrícolas. Soja, arroz, cana-de-açúcar, milho, algodão. O grande problema que nós enfrentamos hoje é o crescimento de populações de plantas daninhas resistentes aos principais herbicidas que nós utilizamos para o manejo dessas plantas daninhas. Especialmente plantas com resistência aos herbicidas utilizados na dessecação, como o glifosato, algumas plantas resistentes a herbicidas hormonais, como a buva, resistente ao 2,4-D no Paraná, a cravorana, o caruru, capim-pé de galinha, capim amargoso, entre outras plantas que desafiam o manejo eficiente que nós precisamos ter para atingir altas produtividades. Nesse contexto de resistência de plantas daninhas, um grupo importante de herbicidas são os herbicidas inibidores da enzima protoporfiriogênio oxidase, chamados de herbicidas inibidores de PPO ou inibidores de protóx. São herbicidas importantes para o desenvolvimento da planta, porque eles são herbicidas que interferem exatamente inibindo a atividade fotossintética das plantas. A utilização desses herbicidas hoje torna-se importante no sentido de que dá uma segurança no manejo, principalmente na preparação das áreas para a semeadura. São herbicidas que hoje ocupam um destaque importante na associação junto com herbicidas hormonais, como o 2,4-D, o triclopir, o dicamba, enfim, e principalmente para dar um suporte nas operações de dessecação com o glifosato, um herbicida que enfrenta hoje o aumento de populações resistentes. Nesse sentido, os herbicidas inibidores da protoporfiriogênio oxidase interferem exatamente no processo de formação de parede celular, formação de membranas, porque são inibidores de lipídios. A atividade desses herbicidas, o funcionamento deles está ao inibir a enzima protoporfiriogênio oxidase, fazendo com que acumule uma grande quantidade de protoporfirina no citoplasma das células das plantas. A protoporfirina acumulada, ela em contato com o oxigênio e com a luminosidade, com a luz, ela provoca a formação do chamado oxigênio singleto, que é uma espécie reativa de oxigênio que acaba destruindo as membranas celulares, então acaba matando a planta por deficiência de formação de membranas. Nesse sentido, então, são herbicidas, os inibidores de protóx, que hoje são chave no manejo, principalmente em regiões onde nós temos dificuldade de utilização de herbicidas hormonais, regiões de produção de fruticultura, produção de hortaliças, que são muito sensíveis a herbicidas hormonais, inclusive herbicidas esses que estão no foco da discussão para uma suspensão temporária da sua utilização em algumas regiões, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Sem os herbicidas inibidores de protoporfiriogênio oxidase, nós vamos ter enormes dificuldades de fazer o manejo de plantas daninhas nessas áreas de produção de frutas e hortaliças. Esses herbicidas inibidores de protóx, eles são muito eficientes no controle de plantas daninhas chamadas folhas largas, as eudicotiledones. Entretanto, existem alguns herbicidas que também têm eficiência no controle de gramíneas, como os herbicidas tiafenacil e epirifenacil, que têm uma eficiência maior do que saflofenacil, que é um herbicida excelente para o controle de buva, por exemplo, resistente ao glifosato. Também ao carfentrazone, o fumezafem, herbicidas cada vez mais importantes no manejo de plantas daninhas, como, por exemplo, o caruru. Nesse sentido, também nós temos aí um herbicida que é fundamental dentro do processo de controle de plantas daninhas, que é o flumioxazina. É um herbicida que tem um excelente controle de espécies rubiáceas, como, por exemplo, a poaia
muito comum nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como uma planta muito importante dentro do manejo, principalmente manejo em pastagem, manejo na cultura da soja. E também no controle de vassourinha de botão e erva quente, plantas que têm uma alta infestação em regiões do centro-oeste, incluindo aí, por exemplo, regiões do Mato Grosso, Goiás, que é uma planta daninha muito importante no manejo, que a flumioxazina entrega um excelente controle. Além de serem herbicidas importantes nas operações de manejo, na associação com o 2,4-D, com o glifosato, ou com o triclopiro glifosato, são herbicidas que podem ser associados, por exemplo, a outros herbicidas dessecantes, como o glufosinato de amônia e como o diquat. Então, eles são herbicidas que realmente hoje têm um espaço extremamente importante dentro desse manejo de dessecação, que é aquilo que é uma fortaleza desses herbicidas, e são necessários. Os herbicidas inibidores de protóxicos são herbicidas fundamentais nos processos de dessecação, porque eles auxiliam o glifosato e os herbicidas hormonais muito utilizados nesse momento das operações de manejo pré-semeadura, porque são herbicidas que entregam um excelente controle de plantas daninhas que têm a capacidade de rebrotação. Nesse sentido, uma dica que nós podemos dar é que, se nós temos problema com buva, por exemplo, que tem resistência e tem problemas com a necrose rápida, é interessante que nós possamos aproximar as aplicações da primeira dessecação com o glifosato e o herbicida hormonal de uma segunda aplicação, onde vai se utilizar um herbicida inibidor de protóx, no sentido de que nós tenhamos uma maior velocidade de dessecação e nós tenhamos um controle muito mais eficaz. Experimentos de campo demonstram que, se nós trouxermos essa aplicação para 3, 4 dias após a primeira dessecação, nós vamos ter um controle muito mais eficiente do que se nós deixarmos uma pausa muito grande em que a planta terá tempo de rebrotar. Então, são herbicidas cheque nesse sentido para o manejo de dessecação. Além desta facilidade de utilização dos herbicidas, a importância da utilização dos herbicidas no manejo de dessecação, os herbicidas inibidores de protóxicos também podem nos ajudar, né, no manejo pré-emergente. Então nós temos herbicidas como sulfentrazone, como flumioxazina, como fomesafen, que são herbicidas importantes no processo de controle de plantas daninhas, como por exemplo caruru, buva e algumas gramíneas que têm impacto nas culturas, como a soja, por exemplo. Então são herbicidas fundamentais no processo de manejo e hoje nós temos muitos herbicidas ofertados no mercado que têm associação de um herbicida inibidor de protóxicos com outros herbicidas inibidores de LS ou mesmo herbicidas inibidores de ácidos graxos de longa cadeia, misturas duplas ou triplas que vão facilitar esse manejo. E os herbicidas inibidores de protóxicos são herbicidas que têm um mecanismo de ação alternativo a esses herbicidas que às vezes enfrentam um problema de resistência de alguns biótipos de plantas que são importantes hoje dentro do sistema de manejo. A importância dos herbicidas inibidores de protóxicos é que eles são muito sinérgicos na associação com o glifosato, com o glufosinato de amônio, com o diquat para as operações de dessecação. Além disso, esses herbicidas também entregam um controle pré-emergente. Por isso que são herbicidas fundamentais tanto nas operações de manejo para dessecação, preparatória para a semeadura das culturas, assim como são importantes nas associações com outros herbicidas para um controle residual de plantas daninhas, entregando para a cultura uma semeadura no limpo, o que é muito importante, fundamental para quem busca alta produtividade. Os herbicidas inibidores de protóxicos, além de controlar as plantas daninhas de folha larga, que é a sua maior fortaleza, grande parte desses herbicidas tem uma eficiência muito grande no controle dessas plantas daninhas de folha larga, alguns herbicidas inibidores de protóxicos também entregam um controle muito bom em plantas daninhas gramíneas. No momento em que nós enfrentamos resistência de capim pé de galinha, de azevém, de capim amargoso, de capim rabo de burro, aos principais herbicidas utilizados no seu controle, como por exemplo o glifosato, como por exemplo os herbicidas inibidores da acetilcoenzima acolinesterase, os inibidores de ACCase, os graminicidas, uma ferramenta que venha complementar ou auxiliar no manejo dessas plantas daninhas é muito importante. Nesse sentido, a chegada de herbicidas como epirifenacil, como tiafenacil, que agregam o controle de gramíneas, será fundamental daqui para frente no manejo dessas plantas que estão desafiando os herbologistas dentro dos programas de manejo nas principais culturas agrícolas que nós praticamos aqui no Brasil.